Bom dia, é muito bom a gente estar aqui juntos, mais um domingo, mais um tempo, onde a gente pode aproveitar ao máximo esse tempo aqui. Deixa eu ajeitar aqui, que esse negócio está muito alto para mim aqui, estão pensando que eu sou gigante. Valeu, aí, pode passar, aqui, valeu, mano. Bom, gente, você que está aí na sua casa, você que está entrando aqui pela primeira vez no nosso canal, acessando aí pela primeira vez, meu nome é Ariel, eu sou o pastor da IBAN aqui de Itabuna. E é muito bom estar aqui com você. Eu espero que Deus fale profundamente ao seu coração durante esse momento, durante esse tempo que nós vamos ter aqui. Eu creio que Deus ele tem uma palavra para você, para a sua família. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você. A gente ainda está nesse momento de lockdown, esse momento onde a gente não pode estar junto, a gente não pode estar se reunindo aqui presencialmente. Esse final de semana foi liberado para as igrejas, mas ainda está muito instável, fecha, não fecha, abre, não abre. Então, próximo domingo ainda será um culto online e a gente vai estar fazendo a nossa ceia, então se prepara, como já foi dito aqui. Ânimo, você tenha ânimo, porque por meio de todas as coisas que nós estamos passando, Deus, Ele está fazendo algo. Então tenha ânimo, por mais que a situação, por mais que as coisas que estão acontecendo, ela mexa com você, por mais que seja coisas que você não queria que acontecesse, seja um comércio fechado, seja os seus filhos não estando na escola mais um ano, seja lá o que for. Deus, Ele está fazendo algo. E a grande pergunta é, você tá sensível a esse mover de Deus? Você está sensível àquilo que Deus está fazendo na sua vida? Então esteja sensível. Bom, mensagem de hoje que eu quero falar para vocês, eu creio que vai alcançar o seu coração. Eu creio que Deus ele quer fazer algo profundo no seu coração. Eu lembro quando um tempo antes da minha salvação, da minha conversão, de eu aceitar Jesus e crer nele, confessar ele como Senhor da minha vida, quando eu tinha aí mais ou menos uns 9 anos, um pouco antes, eu lembro de algumas coisas que aconteciam no meu coração. Eu lembro de momentos, eu lembro de um momento muito específico, onde eu estava no meu quarto e veio um grande vazio no meu coração. Eu lembro que com essa idade, e eu sendo hiperativo, eu nunca tive problema assim de não ter o que fazer, porque eu arrumava alguma coisa para fazer. E nem sempre eram coisas boas, né? Era aquilo que deixava os pais doidos. Mas eu sempre tinha alguma coisa para fazer, uma família presente, praticava esportes. Eu sempre gostei e fui ativo, tinha amigos. Inclusive, eu estava até lembrando, né? Antigamente, hoje já não é mais assim. Mas antigamente, quando a gente fazia uma festa de aniversário, a gente chamava todo mundo da sala de aula. Vinham uns 20, 30 crianças dentro de casa, era aquela bagunça. Era aqueles que a gente gostava, aqueles que a gente não gostava, estava tudo junto, tudo misturado. Então, amigo tinha, bagunça tinha, tudo isso estava presente na minha vida. Mas em alguns momentos, um sentimento caía sobre a minha alma, um sentimento de solidão. Mesmo tendo pai e mãe presente, mesmo tendo irmãs presentes, mesmo tendo tudo que eu poderia desejar e que talvez muitos de vocês não tiveram, mas mesmo assim, vinha um vazio, uma solidão ao meu coração, um sentimento de estar sozinho, por mais que eu estava com muita gente. A realidade é que a gente vive num mundo que a gente tem aí mais ou menos cerca de um pouco mais de 7,5 bilhões de pessoas. Então a gente vive num mundo cheio de gente. A gente vê as pessoas em cidades grandes, não nesse exato momento, mas antes da pandemia, a gente via pessoas se cotovelando na rua, de tanta gente. Você já foi para algum lugar, para alguma loja que estava em promoção e você entrava espremido na loja. Mas é interessante que em meio a tanta gente, nós ainda sofremos com o drama da solidão.
Nós ainda sofremos com esse caos, com essa profunda solidão que alcança o nosso coração, porque eu creio que solidão não é a ausência de pessoas simplesmente. Porque hoje, para pensar aí, hoje a gente consegue, com essa era virtual, digital, a gente troca várias ideias na internet. Quantos chats, quantas conversas no WhatsApp, você consegue se comunicar com pessoas longe, perto. Inclusive eu conheço pessoas que são casadas hoje, mas se conheceram na internet do outro lado do mundo, e em pouco tempo se encontraram, e depois que se encontraram, em pouco tempo casaram. Então é esse o tempo que nós vivemos. Hoje está muito em alta o namoro virtual, especialmente com a pandemia, né? Mas uma coisa que é comum e que talvez você que é um pouco mais assim maduro, talvez você nunca experimentou isso. Mas para hoje para os jovens, o namoro virtual é algo comum. As pessoas conversam e trocam ideias na internet. Mas você já percebeu que quando nós sentamos na mesa, muitas vezes as conversas são rasas. A gente consegue passar 30 minutos, 1 hora, alguns até mais, conversando no WhatsApp, conversando nos chats da internet. Mas quando senta na mesa com os pais, quando senta na mesa com a família, não consegue trocar uma ideia que realmente profunda, realmente que vale a pena. Nem por 5 minutos direito. Nossos relacionamentos têm se tornado cada vez mais rasos e cada vez mais vazios. Então, a pergunta que eu faço para você já passou por solidão? Você já sentiu solidão? Talvez você esteja nesse momento se sentindo sozinho. Você já sentiu essa solidão dentro do seu coração, mesmo tendo tantas pessoas juntos a você? É interessante, o Hernandes Dias Lopes, falando a respeito do assunto de solidão, ele fala o seguinte: enfrentamos ruas congestionadas e somos espremidos por uma multidão no ônibus, no metrô, mas caminhamos entre as multidões pela estrada da solidão. Pior do que lidar com o outro é saber lidar com nós mesmos. Pior do que não saber abraçar o outro é não saber lidar com nós mesmos. A solidão tem a ver com saber lidar com nós mesmos. Tem a ver com a gente conseguir lidar com os nossos sentimentos, nossos pensamentos, tem a ver com tudo isso daí. E eu quero então hoje falar um pouco a respeito de solidão, um pouco a respeito de como nós, seres humanos, passamos por isso e como nós podemos, de alguma forma, sair dessa solidão. Viver algo a mais na nossa vida. Então eu quero ler com você Salmo 142, 4. Se você estiver aí na tua casa, você pode acessar. Se você não tiver, você pode ouvir o que eu tenho para falar aqui. Eu vou ler para você esse texto. Esse texto diz o seguinte: olha para a minha direita. Aqui é Davi, tá? Falando nesse salmo. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Veja só, Davi, ele está declarando aqui nesse momento, um momento de solidão. Ele está se sentindo só, ele está se sentindo desamparado, sozinho, sem ninguém do lado dele. Você já se sentiu assim? É interessante que Davi, ele estava dentro de uma caverna, ele estava fugindo dos seus inimigos. Então imagina a situação dele. Talvez você não está fugindo de inimigo, mas imagina a situação dele, dentro de uma caverna primeiramente. Então você não está na sua cama confortável, você não está na proteção do seu lar. Ele está dentro de uma caverna, e ele está se sentindo sozinho porque não tem ninguém do lado dele. Ele está se escondendo, e ele está sozinho. Mas você sabe, nos momentos de solidão, e a primeira coisa que eu quero falar aqui é que a solidão traz consigo lamento e angústia. São nos momentos de solidão que a gente sente, a gente quer lamentar, a gente quer rasgar o nosso coração, a gente quer chorar muitas vezes. Não importa quão duro você é, quão homem você é, masculino, macho, não importa. Existem momentos na nossa vida em que nós queremos chorar.
em que a angústia bate no nosso coração e o desejo de chorar, e às vezes a gente nem sabe por que nós estamos chorando, mas vem ao nosso coração. Lembra, Davi era um guerreiro, Davi não era qualquer pessoa, foi um dos grandes guerreiros, e ele foi o rei que libertou Israel, o povo de Deus, dos seus inimigos. Foi quem? Davi. Davi era aquele jovenzinho que quando tinha um Golias, tinha um gigante, e todo o exército da nação estava com medo. Ele se levanta, ele não tinha nem idade para estar lá, era jovem, ele se levanta e fala assim: eu vou lutar contra ele porque o Senhor está comigo. Então, não dá pra gente falar que o cara não... o cara é meio bestalhado. Não é não. O cara é homem mesmo. É homem, é firme, corajoso. Mas olha o que ele fala no versículo 2 desse texto. Ele fala assim: derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Sim, nos momentos mais solitários da nossa vida, é isso que acontece com os nossos corações. A gente passa por profunda angústia, profundo lamento, dor, choro, todas essas coisas acontecem. Nós nos sentimos abandonados pelas pessoas mais queridas. Jesus passou isso. Lembra que Jesus, ao ir para a cruz, ao ser preso, aqueles que eram os mais próximos fugiram, estavam com medo de ser preso também. E enquanto Jesus estava sendo crucificado por amor a nós, pelos nossos pecados, os queridos dele, os amados dele, estavam longe. E tem um momento na cruz que Jesus fala assim: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento Jesus estava tomando sobre si os pecados meus e seus. E o pai vira o rosto para o filho. Então a solidão, ela alcança todos nós. Ela alcança de alguma forma a sua vida e a minha vida. E talvez você esteja passando por esse momento. Talvez você tenha chorado por dias, em momentos que você não estava nem esperando. Talvez você está passando por momentos onde o choro ele vem, onde o lamento vem, onde tudo que você quer fazer é falar algumas verdades ou falar algumas coisas, mas não tem ninguém para ouvir. Isso vem e isso acontece, e a solidão ela traz isso para as nossas vidas. Mas é interessante, porque a solidão também pode ser um momento muito especial para nós. A solidão ela pode ser um momento de oportunidade para a nossa vida. Talvez você esteja aí por causa da pandemia, do Covid. Talvez você esteja isolado, passando uma quarentena, isolado no quarto da sua casa, e você está se sentindo sozinho. Talvez você esteja na cama de um hospital, isolado de toda a família já por algum tempo, está se sentindo sozinho. Talvez você é a pessoa que ficou em casa e todo mundo está no hospital, e você está se sentindo sozinho. Talvez você está dentro do seu lar, com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, mas mesmo assim está se sentindo sozinho. Eu quero te dizer, mesmo nesses momentos, a solidão é um momento de oportunidade para nós. Porque por meio da solidão nós podemos nos aproximar de Deus. É no momento de solidão que a gente pode se aproximar dele. Olha só o que Davi ele vai declarar a respeito disso, olha como que ele se aproxima de Deus no momento da solidão dele. Ele fala o seguinte, no versículo 1 e 2, ele fala assim: em alta voz eu clamo ao Senhor. Primeiro, ele está clamando ao Senhor. Ele diz: olha, elevo a minha voz ao Senhor, suplico misericórdia, me derramo diante dele. Ele está se derramando, ele está buscando, ele está clamando, ele vem diante de Deus no momento da angústia dele, no momento mais solitário da vida dele, ele se aproxima de Deus. O que acontece muitas vezes é que nos momentos mais solitários, a nossa tendência não é se aproximar dos outros.
Porque nos momentos solitários nós olhamos para aqueles que a gente entende que abandonou a gente, que não está do nosso lado, e nós não queremos, só, pô, você me abandonou, eu fico magoado, entristecido com essas pessoas, então o que eu faço? Eu me afasto também. Então talvez nesse momento você está vivendo uma vida afastado daqueles que Deus colocou do seu lado para te amar. Mesmo que eles amem de um jeito que você não compreenda, mesmo que eles passem e vivam e façam coisas que ainda você não compreende, que talvez para você não é nem amor. Talvez você está se sentindo só. Mas eu quero te dizer uma coisa, Davi no momento de solidão dele, ele olha para o alto e ele fala assim: é ao Senhor que eu clamo. É ao Senhor que eu estou elevando a minha voz, é ao Senhor que eu estou suplicando por misericórdia, eu estou me derramando, eu estou rasgando o meu coração. Não tem ninguém para eu rasgar o coração, mas eu estou rasgando diante do Senhor. Você sabe que pode ser na mais profunda solidão da sua alma que você se volte a Deus, porque não tem ninguém para você se voltar. Então a solidão pode ser um momento, uma oportunidade para você se chegar a Deus. Porque se tivessem pessoas ao seu redor, você ia se chegar às pessoas. Mas talvez é nesse momento de solidão que Deus está chamando a sua atenção. Que Deus está dizendo assim: olha, não tem mais ninguém do teu lado. Você não tem para onde correr. Olha para o alto, olha para mim, clama a mim. E talvez o clamo e o choro do teu coração precisa ser elevado ao Senhor. Talvez aquele que você nunca clamou, aquele pelo qual você nunca conversou na sua vida, é aquele que você deve conversar nesse momento de solidão, porque não tem mais ninguém do seu lado. Talvez todo aquele tempo você passou tantos anos conversando e falando com outras pessoas, mas aquele que realmente merece a sua atenção, aquele que realmente deseja estar com você, aquele que pagou um alto preço por você numa cruz, pelos seus pecados, para trazer você para perto dele. Talvez durante todos esses anos da sua vida você não deu atenção a ele. E agora, no momento da solidão, só tem Ele. Só tem Ele. Sabe? Talvez nesse momento da sua vida, você vai experimentar Deus transformando o seu choro em alegria. Talvez é no momento de solidão, quando você se derramar diante dEle, que você vai experimentar uma transformação de humor, de estado de alma. Sabe, a alegria ela não vem das circunstâncias. Circunstâncias transmitem para nós e dão para nós uma certa alegria, dão um certo conforto, uma certa... ela muda sim as nossas emoções, mas elas se vão. Mas é por isso então que Paulo ele vai falar o seguinte: olha, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se no Senhor. Porque a nossa alegria ela está fundamentada em Deus e não nas coisas, não nas circunstâncias. Não é no tanto de pessoas que estão ao seu redor, no tanto de amigos que você tem, ou se você está sozinho ou cheio de gente dentro de casa, ou se você tem um grande sucesso ou não. A alegria não está baseada nisso. E por isso talvez nesse momento de angústia e solidão você vai olhar para Deus, e é nesse momento que você olha para Deus que Ele pode mudar o seu choro em alegria. A realidade é uma só. Somente Deus pode tirar o vazio e a solidão que existe na nossa alma. Somente Ele. E tem uma declaração aqui que Davi faz, que eu quero que você preste atenção comigo. Versículo 4, Davi ele fala assim: olha, lembra, é o primeiro texto que a gente leu. Essa é a angústia dele. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa comigo, com a minha vida. Então Davi está declarando isso. Agora, por que Davi ele está falando essas coisas? Davi ele está falando para Deus olhar à direita dele. Deus, olha para a minha direita. Olha aqui para a minha direita. Quem que está aqui? Não tem ninguém. Olha, Deus, não tem ninguém que se preocupe comigo, não tenho nenhum abrigo seguro. Não tem ninguém que se importe. Mas por que ele está pedindo para Deus olhar para a direita dele? Davi era rei. E Davi sendo rei, à direita dele sempre tinha o melhor soldado.
O melhor guerreiro que existia no país estava do lado direito dele, sempre prestes e pronto para proteger ele. Esse daqui, então, era o lado direito de Davi. E Davi está olhando, está falando com Deus e está falando assim: Deus, olha para a minha direita. O Senhor está vendo a minha direita? Está vazia. Eu não tenho proteção mais. Ele está falando. Mas é em meio a isso que Davi ele vai fazer uma declaração que mostra algo tão importante para nós, que mostra algo que Davi tinha sua única esperança em Deus, porque durante todo esse salmo, Davi está querendo expressar algo, e o que Davi está expressando é o seguinte: a minha esperança não está naquele que está na minha direita, porque agora ele não está mais na minha direita. Aqueles que eu pensava que podiam me proteger não estão aqui. E Davi agora, ele está declarando constantemente durante esse salmo: Deus, o Senhor é a minha esperança. Deus, é no Senhor que eu confio. Não tem ninguém do meu lado, mas o Senhor está comigo. E olha então o que Davi fala. Olha com essas palavras. Eu quero que você, de alguma forma, abra o seu coração. E se você está passando por um momento de solidão, você possa declarar isso hoje. Você possa ser liberto dessa solidão e experimentar aquele pelo qual é o único que pode te libertar de solidão e do vazio que você sente na sua alma. Foi isso com a minha vida. Eu tenho certeza que Ele faz e Ele pode fazer de novo na sua também. Davi então no versículo 5 ele fala assim: clamo a Ti, Senhor. Depois de falar está vazia, não tem ninguém, estou sozinho. Clamo a Ti, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Preste atenção na declaração de Davi: Tu, Senhor, és tudo que eu tenho. É no momento de solidão que nós entendemos isso, que nós começamos a compreender que Deus é tudo que nós temos. E por Ele ser tudo que nós temos, nossa esperança precisa estar nele. A gente pode confiar, a gente pode ficar tranquilo, a gente pode descansar, porque Ele é tudo que nós temos e é tudo que importa para nós. Você pode estar sozinho, você pode estar se sentindo sozinho, você pode estar sozinho dentro do seu lar. Você pode estar em algum lugar do mundo, longe da sua família e não podendo voltar para casa. Deus, Ele é tudo que você tem, e você precisa reconhecer isso. Que a sua esperança não está nas coisas ao seu redor, mas está naquele que é tudo que você tem nessa terra. Você que está em Cristo Jesus, Ele precisa ser o seu tudo. Ele precisa ser o seu tudo. Enquanto eu preparava essa mensagem, na verdade enquanto eu orava nessa manhã, pela palavra, pela mensagem, pela sua vida, Deus foi me lembrando de algumas coisas. Ele foi me lembrando de que antes dos meus pais serem meus pais, quando eu ainda não existia, Deus, Ele já estava presente. Presta atenção nisso daqui. Antes de todas essas coisas, Deus já estava presente. Antes, quando os meus pais me trouxeram ao mundo, Deus, Ele estava ali. Antes de eu ter amigos, Deus estava presente. Depois que eu tinha amigos, Deus continuava presente. Antes de eu ter uma esposa, que eu busquei tanto para a minha vida, Deus estava comigo. Depois que Ele me deu a esposa, Deus continuou comigo. Antes de eu ter algum sucesso na minha vida, Deus estava comigo. E depois de qualquer coisa que eu conquistei na minha vida, Deus estava ali comigo. Antes de ter filhos, Deus estava comigo. Agora que eu tenho filhos, Deus continua comigo. O que eu estou querendo dizer para você é que Deus, Ele sempre esteve com você. Não importa a situação, não importa o que você passou, não importa os momentos de solidão, não importa as coisas mais difíceis e duras que você passou na sua vida, Deus, Ele estava com você, Ele continua com você. Foi um abuso que você sofreu?
Deus estava com você e você está aí assistindo, você está presente. Por que você tem uma família talvez, um trabalho, um sucesso em alguma área da sua vida? Por quê? Porque Deus te trouxe até aqui, Deus Ele te manteve até aqui, Deus estava com você no pior momento da sua vida, Ele continua com você e Ele sempre estará com você. É na solidão mais profunda da nossa vida que nós aprendemos que nunca estamos sós. É nesses momentos de solidão mais profunda que a gente aprende essa lição tão importante. Eu quero deixar 3 coisas aqui para você carregar no teu coração. A primeira é a seguinte: saiba que você nunca será esquecido. A palavra de Deus fala assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Aqui é Deus falando com o povo de Israel. Mas eu creio que isso daqui pode ser aplicado a nós, o povo conquistado por Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Ainda que aquela pessoa mais próxima de nós nos abandone, Deus, Ele nunca se esquece de você. Deus não se esqueceu de você. Eu estou passando por esse momento, está difícil, minha alma está doendo. Eu estou passando por profunda angústia, eu não estou querendo nem mais viver. Eu quero te dizer, você não foi esquecido. Seu pai e sua mãe podem ter te esquecido, eles podem ter te abandonado. Você já foi esquecido na escola, esquecido num shopping, esquecido numa loja, esquecido dentro do carro. Vixe, quanta gente levantou a mão aqui, tem alguém que está precisando. Deus, Ele não se esqueceu de você. Em nenhum momento, Ele se esqueceu de você. Então saiba disso. Deus, Ele não se esquece de mim. Às vezes situações não estão acontecendo conforme você queira, mas Deus, Ele não se esqueceu. Lembre-se firme nisso. Deus, o Senhor está comigo, o Senhor não se esqueceu de mim. Segunda coisa que eu quero que você compreenda é que Deus ampara os solitários. Olha o que a palavra fala, Salmo 68, ele vai falar assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é o Deus em sua santa habitação. Olha só, Deus dá um lar aos solitários. Você sabe o que Deus faz? Ele é amparo para quem está solitário. Ele faz com que o solitário constitua um lar. Em outras palavras, Ele faz com que a pessoa que está só viva em comunidade, viva em família e agora tem um lar. Deus faz isso com o solitário. Eu conquistei minha família. Vou te dizer uma coisa: você conquistou, pode ter certeza que você também é a pessoa que vai destruir ele. O lar funciona por causa de Deus. Quando nós entendemos isso, entendemos que é Ele que dá esse amparo, é Ele que é o defensor, é Ele que cuida, é Ele que é o pai para órfãos, é Ele. Você é órfão? Seu pai e sua mãe te abandonaram? Quem é teu pai é Deus, Ele é o pai dos órfãos. Corra para Ele, você não está sozinho, Ele é o amparo para aqueles que se sentem solitários. João 14 diz o seguinte: quando Jesus estava prestes a ir embora, Ele vai falar para os seus discípulos: eu vou mandar meu Espírito Santo. E Ele fala assim: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Até aqui, Ele não estava neles, o Espírito Santo, hoje já está em nós. Mas olha só: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus deu amparo para os seus discípulos e deu amparo para nós, que Ele falou: eu não vou deixar vocês, vou mandar o meu Espírito Santo. Mandou o Espírito Santo e Ele termina com uma declaração: eu vou voltar para buscar vocês. Toda vez que a gente comemora uma ceia, que celebra a ceia do Senhor, nós estamos declarando, Jesus Cristo declarou, Ele vai voltar para me buscar. Ele é amparo. Está se sentindo só? Ele é amparo, Ele dá o amparo, Ele cuida de nós. Não se esqueça que Deus está com você. Ele está com você naquilo que Ele te chamou para cumprir. Assim como Ele estava com Josué,
E ele disse para Josué: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus está com você no chamado, na missão, no propósito pelo qual Ele te chamou para cumprir nessa terra. Ele sempre vai estar com você, e Ele é que vai te capacitar para viver isso, você e sua família. Deus está com você nos momentos mais difíceis. Olha o que diz aqui Efésios 6. Aqui não é Efésios 6 não. Eu não estou com a anotação aqui. Mas o texto diz assim, se eu não me engano é Isaías. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Você sabe que Deus está falando para o povo dele aqui, lá no Antigo Testamento. Ele continua falando para a igreja dele aqui. É o seguinte: você é meu. Você é meu. E eu é quem cuido de você. Você pode passar por momentos de enchente, você pode passar através das águas, você pode passar por momentos de fogo, que vai estar ardendo, vai estar difícil, você vai estar gritando por socorro, mas as chamas não consumirão você, as águas não encobrirão você, porque eu estou com você, e você é meu. As maiores lutas da sua vida, os momentos mais solitários, Deus está com você. Você é dele. Se você está em Cristo Jesus, você é dele. Se você confessou Jesus como Senhor da sua vida, você pertence a Ele. Ele é seu Pai. Agora a gente passa por momentos assim, de solidão. Por quê? Primeiro, existe um aprendizado muito importante. Deus está querendo te ensinar. Ele está querendo te mostrar que solidão não é gostoso ser passado sozinho. Então Ele está querendo te ensinar como você deve agir daqui para frente, com aqueles que estão se sentindo só. Ninguém me ama. Não é para você ficar falando, ninguém me ama. É para você olhar e falar assim, cara, esse sentimento não é gostoso. E não é gostoso passar sozinho. Deus é meu amparo, Deus é meu refúgio. E eu preciso também ser o amparo e refúgio para aqueles que estão sozinhos. Então talvez o que Deus está querendo te mostrar é que existe uma obra para a tua vida, e Ele quer te usar para você ser o socorro de muitas pessoas, para você confortar aqueles que estão só. Então nesse momento quero chamar a banda aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Algo está acontecendo aí na sua casa, no seu lar. Creio que o Espírito Santo está falando com você. Abaixe sua cabeça. Quero orar com você. Pai, eu quero clamar ao Senhor por aqueles que estão se sentindo só, por aqueles que estão se sentindo, ó Deus, que não tem ninguém na sua direita, não tem nenhum amparo, nenhuma proteção. Que hoje, em nome de Jesus, esses possam experimentar e declarar com as suas bocas, assim como Davi declarou, a esperança dele está no Senhor. Assim também a nossa esperança está em Ti, ó Deus. E que ao declararmos que a nossa esperança está no Senhor, eu oro que em nome de Jesus barreiras venham ao chão, que a solidão, ó Deus, vá embora em nome de Jesus, que pensamentos suicidas vão embora em nome de Jesus, que angústia, lamento, dor, sofrimento caia por terra em nome de Jesus, com a Tua presença no lar de cada um. Oh Deus, não há nada que fique diante do Senhor enquanto o Senhor está presente. Não há barreiras que aguentam a Tua presença, Deus. Não há demônios que consigam ficar diante da Tua glória.
Não há situações que não são solucionadas diante do teu poder, ó Deus. Seja uma solidão, ó Deus, com muitas pessoas do lado, não por causa da ausência de pessoas, mas porque lá no fundo do coração existe uma solidão, existe uma alma, existe um espírito que ainda precisa ser conectado com o Senhor. Eu oro que em nome de Jesus, ó Deus, haja um tocar do Teu Espírito Santo no coração dessas pessoas, e hoje haja salvação nesses lares, nessas vidas, ó Deus. Ó Deus, se aqueles que estão no hospital e estão assistindo, que em nome de Jesus experimentem a Tua presença. Se estão isolados e tudo que podem fazer é ouvir, ó Deus, que eles ouçam a voz do Teu Espírito Santo, trazendo consolo, trazendo alegria em meio à dor, em meio à luta, trazendo, ó Deus, a Sua presença gloriosa. Aqueles que são órfãos, que hoje, que vire uma chave nas suas vidas, e que eles entendam que eles nunca foram órfãos, que existe um Pai que é o Pai dos órfãos, e é o Pai, é o Deus que cuida, é o Deus que nunca abandona, é o Deus que mesmo a mãe que gerou um filho e dá de mamar para ele, mesmo que essa com tanto amor abandone o seu filho, o Senhor nunca nos abandonará. Pai, em nome de Jesus, eu oro, a Deus, visita cada lar e cada vida, Pai, e com Tua presença gloriosa, de amor, de paz, ó Deus, com a Tua presença gloriosa, Deus, do justo juiz, que o Senhor quebrante o coração que está endurecido, e que o Senhor restaure aqueles que estão todo quebrantado e machucado, que haja cura onde há necessidade de cura, Deus, e que haja salvação do Senhor, em nome de Jesus Cristo, que haja um sentimento de que o Senhor está presente e sempre estará, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor.